Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Conect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 80 da segundona Conect TV. Hoje temos connosco o diretor Gil Pacheco para conversar sobre a segundona, sobre as mentes do desporto e sobre o Carvoeiro United. Gil Pacheco, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu por me receberem e pelo convite. Boa tarde a todos. Muito bem, bem-vindo. João Pacheco, como é que surgiu este interesse e disponibilidade, no fundo, para as funções de diretor desportivo? É que é uma função algo exigente, tem que se agradar a muita gente, ou contentar, pelo menos. Verdade. Aliás, da parte mais difícil, se calhar às vezes, é mesmo gerir os egos todos envolvidos. Acho que é a parte mais complicada. Isto surgiu porque eu sempre gostei muito de futebol. Fui atleta federado nos escolinhos de formação vários anos. Joguei futebol universitário. Mas na realidade, sendo honesto, não é? Nunca fui grande jogador. O pulmão e a condição física também já não ajudam muito. Mas sempre queria estar ligado ao futebol e ligado a algum projeto relacionado com o futebol, e portanto é neste registro que acaba por surgir o convite através do presidente das Mentes do Desporto, que foi meu colega de escola, conheço há muitos anos. Acompanhei mais ou menos o que ele estava a fazer nas Mentes do Desporto, e como atleta já não era viável, acaba por surgir este convite para integrar a direção das Mentes do Desporto. Achei que pelas minhas características e natureza pessoal e profissional era um desafio interessante e que fazia sentido e que encaixava. Decidi aceitar o convite e cá estamos. Muito bem. E Gil, depois do crescimento na temporada passada, nada fazia prever o descalabro e até a desistência nesta época. O que é que se passou com as mentes do desporto? É mais um Ok. projeto falhado? Em primeiro lugar, quero agradecer por me fazerem essa questão, eu já estava à espera, e acho que inclusive é importante porque tenho ouvido muitas coisas sobre este tema, muitas delas injustas, que não correspondem à realidade, e portanto agradeço a oportunidade de poder explicar efetivamente o que é que aconteceu. É preciso dar aqui algum contexto, portanto, há várias partes na resposta a esta pergunta. Eu começaria para dar algum contexto. Quando eu me junto ao projeto das Mentes do Desporto o ano passado, encontro o clube com alguns problemas estruturais organizativos, normais de um novo projeto. A componente financeira muito, muito precária mesmo. E foi-se trabalhando no sentido de resolver alguns problemas financeiros que o clube tinha, e mesmo a nível de organizativo, de logística e operacional. Um, Conseguimos ultrapassar vários desses problemas, não a 100%, mas mitigámos bastante esse tipo de problemas. Acabamos por fazer uma boa temporada, ao contrário das expectativas da maior parte das pessoas, inclusive do colega que não está aqui hoje, do Walter, né, que tinha ali não lhe chamaria ódio, mas quase um ódiozinho de estimação, uma picardia saudável, vá, com os mentes do desporto. E conseguimos fazer um segundo lugar na fase de prata. E queremos continuar a dar seguimento a esse crescimento. E há muitas pessoas, por exemplo, que comparam os mentes do desporto a outro tipo de projetos menos bem conseguidos, e a realidade é, no início nós passámos o verão inteiro a fazer eventos, desde a Fatacil, à Festa da Juventude, à Festa do Parchal, para arrecadar dinheiro para o clube, para podermos ter uma equipa competitiva. O objetivo sempre foi fazer um projeto sólido, sério, e que pudesse ser competitivo. Um, Tínhamos o orçamento mais baixo de todo o Algarve, ainda assim considero que conseguimos montar, com as limitações que tínhamos, conseguimos montar uma equipa bastante competitiva. O nosso objetivo era claramente o apuramento para a fase de campeão, não era subir, porque não tínhamos condições para isso, mas queríamos ser competitivos e, portanto, o passo seguinte no nosso projeto seria estar pelo menos presentes nessa fase, e poder lutar de alguma maneira com as outras equipas, embora realisticamente não para a subida, pelo menos não nesta fase. Montámos um plantel para isso. Infelizmente, criou-se aqui uma espécie de uma tempestade perfeita em que, desde fatores internos a fatores externos, tudo nos correu
completamente ao lado. Posso lhe dizer, por exemplo, faltando-nos a estrelinha da sorte, nós acabamos a primeira fase com mais bolas no poste do que golos marcados. Bastava dessas bolas no poste ter entrado e a conversa era completamente diferente. Inclusive chegámos ao ponto de ser prejudicados indiretamente na secretaria por um jogo de outra série, que o Lagoa B acaba por ganhar o jogo na secretaria e acaba por passar à nossa frente à fase de campeão por um ponto. Se isso não acontecesse, estaríamos nós na fase de campeão e esta conversa também não estaria a acontecer. Tivemos membros da direção que abandonaram por completo o clube, tivemos falta de apoios financeiros de várias entidades, falta de compromisso e o ponto final, o prego final no caixão foi com a não qualificação para a fase de apuramento de campeão. Transformou-se em alguma desmotivação de vários jogadores, o que é normal. Tínhamos um plantel com bastante qualidade, até é normal, houve vários jogadores que foram abordados por outras equipas com outro tipo de ambição desportiva e outro tipo de poder financeiro que era completamente incomportável para a nossa realidade. Tivemos que deixar sair alguns jogadores porque tiveram propostas que eram completamente irrecusáveis, e acabámos por cair aqui num problema com os jogadores formados localmente, que acabou por ser o prego final no caixão. Não tínhamos jogadores formados localmente suficientes. Tentámos a todo o custo recrutar novos atletas, mas derivado à falta de capacidade financeira e à falta de plano desportivo para o que faltava da época, não fomos bem sucedidos nessa análise. Entretanto, acaba por haver aquela questão do Carvoeiro, que a equipa técnica sai. O Manel acaba por ser a escolha óbvia para integrar o Carvoeiro, e eu a seguir já vou falar um bocadinho sobre essa componente do Manuel, mas basicamente eu em boa consciência não tive coragem, depois de tudo o que o Manuel deu às mentes do desporto, não tive coragem de não o deixar sair e de não aproveitar essa oportunidade, porque a realidade é que com todos os problemas que nós estávamos a ter nas mentes do desporto, a continuidade do projeto já estava em causa nesse momento, nomeadamente na época que vem. E portanto, não podendo sequer assegurar a continuidade do projeto, não tive coragem de lhe dizer, olha, não vais, continua. Mas eu acho que é importante esclarecer aqui que o Manuel, desde o primeiro dia, foi das pessoas mais empenhadas e que mais deu o corpo ao manifesto pelas mentes do desporto. Inclusive ele teve oportunidades para sair no início da época, eu também tive. Decidimos que não, que íamos dar continuidade ao projeto, que queríamos continuar a crescer, que era um projeto a médio prazo e que nos interessava aos dois. E quando começamos a ter membros da direção a abandonarem o projeto, a realidade é que o Manel assumiu funções que vão muito além daquilo que é um treinador normal. Inclusive eu posso dizer aqui, e acho que ele merece isso, e a mulher dele também merece isso, até a mulher do Manuel se envolveu na gestão do clube, inclusive era ela, por exemplo, que lavava os nossos equipamentos. Eu não conheço muitos treinadores que a mulher é que lava os equipamentos do clube onde ele treina, especialmente quando estamos a falar de uma equipa de futebol sénior, não é? E portanto eu tenho ouvido muitas coisas, que o Manuel é que acabou com as mentes, que o Manuel isto, que o Manuel aquilo, e isso não poderia estar mais longe da verdade. O que aconteceu foi basicamente um conjunto de vários fatores, tanto internos como externos, que acabaram por resultar em sermos forçados a desistir, porque depois da saída do Manuel, o problema que já estávamos a ter com os jogadores formados, passámos a ter com os treinadores também. Tivemos muita dificuldade em recrutar um novo treinador, e falámos com vários, ninguém quis assumir para os valores que nós tínhamos em cima da mesa, os problemas que nós tínhamos no plantel, a falta de jogadores formados localmente, tornou impossível o projeto ser viável. E aquilo que nós não quisemos fazer, e com todo o respeito para quem tem uma perspectiva diferente e quer seguir uma abordagem diferente, e não quero falar aqui em nomes, mas há uma equipa, por exemplo, que está neste momento a fazer mais ou menos isso. Nós não queríamos andar a ir a jogos com 9, com 10, a apanhar multas de jogadores formados localmente aos 100, 200, 300 euros por jogo, que era incomportável para nós, a perder pontos na secretaria, porque à terceira vez começam a ser deduzidos pontos, à quinta começam a ser deduzidos 5 pontos, independentemente do resultado no campo. Achámos que isso era desvirtuar por completo a competição, que não fazia sentido, e portanto achámos que o mais honesto a fazer era dar o clube à desistência e assim permitir também aos jogadores que ainda estavam nas mentes do desporto que pudessem prosseguir a carreira deles noutros clubes ainda nesta época, porque se nós prolongássemos,
percebemos rapidamente que o que ia acontecer é que íamos ser forçados a desistir em março ou ao meio de março, portanto não era viável chegar até ao fim e nessa fase ficava toda a gente bloqueada para o resto da época. E portanto decidimos que o mais correto a fazer era desistir logo. E foi por isso que essa decisão foi tomada. E fez bem. E diga uma coisa, este projeto está acabado ou pelo menos é difícil recuperar novamente? Ahm, assim, eu já não faço parte do projeto das Mentes do Desporto, demiti-me da direção no seguimento de várias reuniões em que não concordei com várias coisas que aconteceram e que levaram a desfechos a que chegámos. Ahm, não posso falar pelos outros, mas pessoalmente eu não acredito que o projeto tenha condições para se voltar a reerguer. Muito bem. E agora vai acompanhar o Mister Carretas no Carvoeiro. Quais são os planos e objetivos nesta nova casa? Portanto, e já agora só para também esclarecer aqui, porque várias pessoas, tal como acusaram o Manel de ter acabado com as mentes do desporto, também já fui acusado do mesmo. Um, o convite para o Carvoeiro surge após a desistência das mentes do desporto. Ok? Ou seja, eu quis genuinamente levar o projeto das mentes do desporto até ao fim, não foi possível, e quando se materializa que não é possível, um, alguns membros da direção do Carvoeiro, que me conhecem, portanto, partilhávamos o campo, conheço-os desta realidade da Distrital, tal como conheço outras direções de outros clubes, tive convites de outros clubes também para integrar direções, e acaba por, na prática, ser um bocado um desperdício. Eu, de certa forma, ficar em casa o resto da época sem estar ligado a nenhum projeto, quando as mentes já teriam terminado. E neste. Perdão. Um, e portanto surge o convite do Carvoeiro para integrar também a direção deles, e eu acabo por aceitar porque gosto da estrutura do Carvoeiro, gosto de trabalhar com o Manuel Carreta, já trabalhámos juntos nos momentos do desporto, eu já o conheço, ele já me conhece, gostamos da maneira de trabalhar um do outro e portanto achei que fazia sentido juntar-me a um clube que na realidade tem uma estrutura até pequena, semelhante ao que tinha as mentes do desporto, mas tem um nível de organização muito diferente, tanto operacional, logística como financeira, e portanto eu achei que vi no Carveiro aquilo que gostaria de ter visto nas mentes do desporto quando comecei. E portanto acho que tem uma base muito mais sólida para poder prosseguir a minha curta carreira nestas funções de diretor de futebol, e poder almejar a obter resultados que nos momentos do desporto seriam diferentes, e a ter condições de trabalho e desenvolver um projeto muito mais sólido do que seria possível nos momentos do desporto. Tem pessoas mais sérias, mais competentes, em maior número, e isso permite fazer um projeto completamente diferente. Muito bem. E Gil, o Carvoeiro United está muito forte esta temporada e o alvo é o título e a subida. Já teve conhecimento disso? Um, Se calhar a equipa técnica agora a seguir, quando isto for lançado no YouTube e forem ver, vão cair em cima. Mas eu não tenho opção. Sim, o objetivo é claramente o título, a subida garantidamente, e se possível o título. Acredito que há equipas muito fortes a competir, mas eu acredito que o nosso plantel é muito forte, estamos a atravessar uma boa fase, portanto eu acho que temos que lutar pelo título, efetivamente. E é um objetivo do Carvoeiro enquanto clube, e tem que ser, porque o Carvoeiro é sempre um dos candidatos à subida, já esteve na primeira divisão, desceu, e portanto acho que o passo natural será lutar pela subida, eventualmente pelo título, e tentar criar uma estrutura que permita não só a subida, mas a manutenção na primeira divisão, ao invés de, como nas últimas épocas em que subiram, que sobem e deixam logo de seguida. Muito bem. Evitar o elevador, não é? E Exatamente. Gil, para esta época, a segundona surge com um novo formato. Qual é a sua opinião sobre essa mudança? Eu tenho sentimentos um bocadinho mistos relativamente a esta mudança. Acho que foi positiva no sentido em que
está melhor do que o que faziam anteriormente com a fase de ouro, de bronze e de prata. Ainda assim, considero que não é necessariamente o melhor modelo. Também lhe sou honesto, não gosto de me estar a queixar sem na realidade ter uma solução alternativa credível que também não tenho. Mas em termos práticos, o que acontece é que acho que dividir em três séries de seis é muito curto, acho que é mesmo manifestamente curto, porque dá muito pouca margem de manobra para qualquer tipo de erro ou de um jogo menos conseguido. Nas mentes do desporto nós sofremos isso claramente na pele. E também acho que não é muito justo porque, por exemplo, o nível competitivo das séries não é igual. E, por exemplo, na fase do Sotavento, em que só havia 5 equipas, e na realidade, e sem querer ofender absolutamente ninguém, porque todos os projetos são válidos e ao menos são projetos feitos com seriedade, apesar de no campo não correr tão bem como noutras equipas, mas era uma série com 5 equipas em que duas delas realisticamente pouco contavam, não é? Os próprios resultados no campo demonstram claramente isso, e portanto isso acabou por transformar para três das equipas, a primeira fase foi de certa forma um passeio. E acho que isso não é justo para com outras equipas que têm mais dificuldade para aceder a uma fase de campeão. E portanto acho que isso deveria ser de alguma forma repensado. E, e em relação à taça de honra, continua a ser desmotivante para as equipas participarem. Hum, É desmotivante porque para algumas, nomeadamente equipas como por exemplo as Mentes do Desporto, como era o caso das Mentes do Desporto, como seria o caso de um Padernense, por exemplo, mesmo de um Campinense, que apesar de eu já vi o Campinense a jogar e apesar de terem feito 1 ou 2 pontos na fase regular, para mim ficaram muito abaixo da capacidade que eles têm como equipa. E portanto há aqui 3, 4 equipas que o objetivo seria irem à fase de campeão e que não conseguem. Para essas equipas eu acredito que possa ser um bocadinho desmotivante. Para as outras equipas que realisticamente não lutam para ir à fase de subida, acho que é muito melhor do que o que tínhamos o ano passado e nos anos anteriores, porque ao menos têm um título pelo qual podem lutar e que, pelo menos em termos teóricos, será mais nivelado a nível competitivo do que uma primeira fase, não é? Ainda assim, acho que a questão do calendário é claramente algo que prejudica gravemente esta fase, porque há paragens de 3 semanas, mesmo antes da desistência das mentes do desporto, que ainda veio acentuar mais este problema. Posso lhe dar um exemplo, quando saiu o calendário, portanto, ainda antes da formalização da desistência das mentes do desporto, houve ali uma altura em que, por causa das folgas, como é um número ímpar, há sempre uma equipa que folga, havia um jogo, acho que salvo erro, 11 de março ou 12 de março, não tenho agora aqui o calendário aberto, mas jogávamos a 12 ou 13 de março e o jogo seguinte era 3 semanas de paragem, depois folgávamos nesse fim de semana e portanto eram 4 semanas de paragem. Já estamos a lidar com um plantel eventualmente mais desmotivado, porque há muitas pessoas que, na minha opinião, talvez erradamente se referem à taça de honra como a taça da Carica, não é? Porque não dão a mesma relevância que dão a uma fase de subida. Juntar essa desmotivação, várias interrupções de 2 semanas, 3 semanas, conjugado com folgas, às vezes 4 semanas, torna-se muito difícil de manter os níveis de motivação do plantel e da equipe e da estrutura a um nível aceitável, na minha opinião. E, portanto, acho que tinha feito muito mais sentido simplesmente fazer corrido e acabar mais cedo, ao invés de prolongar até 16 de maio e ter tantas paragens pelo meio. Pois. Ou seja, ainda não está encontrada a fórmula Ah, ideal Acho que a fórmula para. mágica ainda não será esta. Estão a dar passos corretos, na minha opinião, mas ainda não chegamos lá. Muito bem. E Gil, em termos competitivos, que análise é que faz da segundona e para si quais são os principais favoritos? Mesmo com o A nível Carvoeiro. competitivo, certo? A nível competitivo, acho que está mais equilibrado este ano do que em anos anteriores. Acho que há mais equipas mais fortes do que havia no ano anterior. Isso, por um lado, é bom, por outro, acaba por, para aquelas equipas que não conseguem ter esse nível de competitividade, acaba por ser pior, não é? Porque os resultados são mais expressivos, têm mais derrotas. Mas no global para a competição eu acho que o nível está
ser mais equiparado, acho que é bom. Ainda assim, acho que fazia sentido, na minha opinião, estender a primeira divisão a 14 equipas, porque acho que há várias equipas aqui na segunda que mereciam estar num nível competitivo um bocadinho diferente. Mas pronto, é o que é. A nível de favoritos, considero o Carvoeiro United, o Quarteira, o Internacional de Almancil e eventualmente um Vila Real de Santo António também. Acho que ainda está na luta. As outras equipas, sem qualquer tipo de desrespeito, hum, não digo que não seja possível, porque aliás os próprios resultados, a quantidade de empates que tem existido mostra que o nível competitivo está muito equiparado entre várias equipas, mas acho que estes serão os favoritos à subida de divisão. A competitividade é o forte da segunda. E Gil Pacheco, faltou dizer alguma coisa antes de terminarmos? Sim, gostava só de falar aqui rapidamente de dois tópicos. Um deles é sempre um assim um bocadinho polémico, que é as arbitragens. Um, Vamos lá. Sem querer estar aqui a ser incendiário, digamos assim, mas eu considero que o nível das arbitragens tem sido manifestamente baixo e atenção, há árbitros bons, mas também há muitos árbitros que não só talvez não sejam qualificados para, para a função que estão a desempenhar, ou não sei se é falta de acompanhamento. Por exemplo, acho que fazia falta haverem mais observadores de árbitros em mais jogos, que os critérios de avaliação dos árbitros fossem mais exigentes e mais apertados, porque nós observamos árbitros a fazer coisas em campo que, na minha opinião, não fazem qualquer tipo de sentido, e têm um nível de poder que não é compatível depois com o que efetivamente desempenham em campo. Desde, pá, já tivemos árbitros que, por quesilhas pessoais com jogadores que não têm nada a ver com o jogo, dão expulsões ou amarelos ou condicionam o jogo desse jogador. Inclusive, já vi árbitros a insultar os jogadores, já vi fiscais de linha em que eu, por exemplo, como delegado nos jogos, chamo a atenção para uma coisa ou para outra e viram-se e dizem: ele faz o que quiser, não vou interferir no jogo dele. Ou seja, já testemunhamos aqui várias situações que não deveriam acontecer. Inclusive, já tivemos situações de árbitros que depois metem o que querem lhes apetece nos relatórios de jogo, e o regulamento prevê que a palavra do árbitro é verdadeira. E, portanto, o clube, se quiser, é que tem que provar que o árbitro está a mentir. E isso não deveria acontecer, não deveria ser sequer possível, mas acontece. E estamos a falar de arbitragens que não são baratas, e portanto acho que permitir este tipo de parcialidade para alguns agentes não é positivo para a competição como um todo. Ou seja, não é o apito que faz o árbitro, não é? E, Certo. e qual era o segundo tópico? O segundo tópico é relativamente às equipas B, que apesar de, na minha opinião, ter melhorado um bocadinho esta época, eu sou um defensor de que as equipas B deveriam ter critérios muito, mas muito mais apertados do que o que têm, porque acho que desvirtuam por completo a competição. Por acaso este ano já não temos nem o Diastro B, nem Silves B, nem outras equipas, mas continuamos a ter um Lagoa B, continuamos a ter um Portimonense, que na realidade volta e meia utilizam jogadores que nós nunca sabemos o que é que vamos apanhar. E portanto, eu percebo, são estratégias que eles jogam com o regulamento e fazem o que têm a fazer de acordo com a estratégia desportiva dos respectivos clubes, mas eu acho que tem um impacto no esforço e na estratégia das outras equipas que não deveria ser possível, por exemplo, que uma equipa apresente um plantel hoje e para a semana apresenta um plantel completamente diferente de jogadores que jogam em campeonatos diferentes e portanto tem um nível completamente diferente. Acho que isso não devia ser permitido de todo. E isso é visível nos resultados, com todo o respeito pelo Portimonense. Um, Jogos onde tem muita dificuldade em ganhar ou sequer pontuar, e depois a seguir, se for preciso, como deram 4 no Carvoeiro, como nas Mentes do Desporto perderam na primeira volta, na segunda deram 5, mas as equipas não eram as mesmas. E portanto acho que deveria haver um critério ainda mais apertado para esse tipo de situação.
ou seja, prejudica um pouco a competição Acaba de por todas as prejudicar equipas, não? na minha opinião, sim, acaba por prejudicar a competição e, de certa forma, até um bocado, não vou dizer a verdade esportiva, não é? Mas sim, tem um impacto direto, muitas vezes, nos resultados finais da competição. Muito bem. Gil, agradeço a sua presença e desejo-lhe Obrigado, sucesso eu. agora na nova função e Muito terminamos obrigado. aqui eh, o programa de hoje. Esperamos que o programa tenha Obrigado. sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana com a jornada e com o Walter Colasso.